O assunto da aula de hoje é valores máximo e mínimo em conjuntos fechados e limitados. Na aula de hoje, a gente vai ver como que fazemos quando restringimos uma parte do domínio, onde você tem um conjunto fechado e limitado, e dentro desse conjunto a gente consegue obter os valores máximos e mínimos da função. Então, nós queremos encontrar valores máximos e mínimos restringindo um subconjunto do domínio. Vou começar aqui falando o que significam, o que é um conjunto fechado e limitado. Então, eu vou fazer aqui de uma forma intuitiva essas definições. Eu vou começar aqui falando o que é um ponto interior. Então, dizemos que P pertencente a D, onde D é um subconjunto de R2, é um ponto interior de D se existir uma bola aberta, centrada em P, contida em D. Então, eu quero garantir pontos pertencentes interiormente dentro de um conjunto. Então, vejamos esse exemplo aqui, pessoal. Então, nós temos aqui o R2, então o plano XY, e eu considerei aqui esse círculo de raio 1, centrado no zero. Vamos verificar aqui quais são os pontos interiores desse conjunto. Então, observamos o seguinte. Se eu pegar um ponto aqui, chamando aqui esse ponto de P, é possível obter uma bola aberta, centrada em P, contida inteiramente dentro dessa região. Olha, para que isso seja feito, basta eu pegar aqui essa medida, ó, que vai do ponto até a fronteira, ou seja, essa linha que delimita aqui o círculo. Então, essa distância aqui eu considero a metade dela, e pego o raio como sendo essa metade. Então, eu vou conseguir aqui digamos aqui, uma bola com centro em P inteiramente contido. Qualquer ponto interiormente, né, digamos assim, qualquer ponto que eu pegar aqui, exceto os da fronteira, eu vou conseguir essa bola aberta. Agora, se eu pego aqui um ponto que está aqui, ou seja, justamente em cima aqui da linha, observe que eu nunca vou conseguir uma bola centrada nesse outro ponto inteiramente contido dentro do conjunto. Por quê? A hora que eu assumir um valor para o raio, qualquer valor maior que zero, qualquer bola aqui, ó, vai acontecer o quê? Ele vai pegar pontos que estão dentro do conjunto e fora do conjunto. Então, eu nunca vou conseguir para pontos aqui, digamos que esse ponto chama-se P'. Esse ponto aqui não é um ponto interior. Nunca vou conseguir uma bola centrada nele inteiramente contida dentro. Então, eu já defino aqui o que é um ponto de fronteira. Então, P, pertencente a R2, é um ponto de fronteira de D se toda bola aberta, centrada em P, contiver pontos de D e pontos que não estão em D. É o exemplo, então, desse ponto aqui. Ó. Qualquer bola aberta com centro nesse ponto, eu vou pegar pontos que estão fora e pontos que estão dentro. Então, qualquer ponto que está sobre a linha vai ser um ponto de fronteira. Então, são coisas que naturalmente a gente já denomina essas coisas como ponto interior, algo que está interiormente, e pontos que estão na fronteira. Mas a gente precisa de uma descrição matemática. E a gente utiliza por meio dessas bolas abertas para definir esses objetos. Então, aqui no caso, P' não é ponto interior, e sim um ponto de fronteira. Vamos descrever esses conjuntos. Então, ó, o que seria esse conjunto D1 do R2? É o conjunto dos pontos X e Y, pertencente a R2, tais que
A gente sabe aqui descrever um círculo de raio 1. Então, os pontos onde x ao quadrado mais y ao quadrado, se eu colocasse igual a 1, daria circunferência, ou seja, dá justamente a fronteira. Agora, para incluir a parte interior também, eu coloco aqui menor igual a 1. Então, isso daqui descreve todo o conjunto D1. Agora eu vou escrever quem são os pontos de fronteira. Ou seja, os pontos cujo, ao fazer qualquer bola centrada no ponto, eu pego o ponto fora e dentro do conjunto D1. Então, são os pontos que estão justamente sobre a circunferência, sobre a linha aqui que delimita. Então, como que eu escrevo isso? É os pontos XY pertencente a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado. A fronteira aqui é descrita pela circunferência e, portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Bom, claramente que esses pontos que satisfaz ser igual a 1, satisfaz também ser menor ou igual. Ou seja, os pontos de fronteira está contido dentro de D1. E eu vou descrever também aqui os pontos interiores, que eu chamei de I1. Então, os pontos interiores são aqueles que, para qualquer ponto, existe uma bola com centro no ponto inteiramente contida. Basta existir uma bola inteiramente contida. Isso sempre vai existir para pontos que eu pego aqui, exceto sobre a borda, sobre a linha. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu considero aqui essa distância, pego a metade, eu vou ter aqui um raio, e, portanto, eu vou ter uma bola aberta contida aqui dentro. Então, quem são esses pontos? Seriam os pontos XY, pertencente a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado, os pontos que estão somente dentro aqui é menor do que 1. Então, eu excluí a possibilidade de ser igual a 1, excluí os pontos que estão aqui em cima. Porque aqui em cima qualquer ponto pega pontos de dentro e de fora. Mas não, eu quero pontos cujo eu consigo uma bolinha inteiramente contida ali dentro. Isso daqui também está contido dentro de D1. Né? Agora, se a gente observar essa segunda figura, ela é parecida com a primeira, né? Só que agora eu excluí a circunferência, só peguei os pontos de dentro aqui, tá? Pontos dentro. D2 aqui é descrito da seguinte modo, então são os pontos XY pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, como eu não estou considerando a fronteira, então isso aqui vai ter que ser menor do que 1. Para esse caso aqui, né, a fronteira continua sendo a mesma coisa. Então, quem que é a fronteira? É os pontos que estão por aqui. A fronteira não necessariamente precisa estar dentro do conjunto. Então, aqui a fronteira pertence ao conjunto. Aqui não. Então, aqui, esses pontos são pontos de fronteira, porque qualquer bola que eu pego aqui, pega os pontos de dentro e fora do conjunto. Então, continua sendo o mesmo conjunto. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Só que agora, observemos que isso daqui não está contido em D2. E os pontos interiores aqui é o mesmo conjunto de antes. XY, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1. Aqui, cabe a gente observar que esses dois conjuntos aqui, eles são iguais. Aí a gente tem a seguinte definição.
Se todos os pontos de um conjunto D forem pontos interiores, dizemos que o conjunto D é aberto. Então, olha, no caso anterior aqui, ó, os pontos interiores é os cujos x² mais y² é menor do que 1. Né? Só que esses pontos aqui, ó, esse conjunto aqui está contido dentro de D1, mas é diferente. Né? Ele não é igual a esse conjunto. Por quê? Porque esse conjunto também tem a borda, e aqui não tem. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que 1 é diferente de D1. Né? Ele está contido, mas é diferente. Nesse caso, então, eu sei que D1 não é aberto. Porque é aberto quando o conjunto dos pontos interiores é igual ao conjunto. O conjunto formado por todos os pontos de fronteira é denominado fronteira. Então, é esse conjunto aqui, a gente chama de fronteira. F1 e aqui o F2. Se todos os pontos de fronteiras de D pertencem ao conjunto D, dizemos que o conjunto D é fechado. Então, vamos olhar aqui para os dois casos aqui, né? Só ressaltando aqui, ó, que no caso aqui do conjunto D2, ó, esse conjunto aqui é igual ao conjunto dos pontos interiores. Né? Então, aqui a gente tem que D2 é igual a I2. Nesse caso aqui, D2 é aberto. Agora, para que o conjunto seja fechado, os pontos de fronteiras têm que estar dentro do conjunto. Olha, aqui nesse caso aqui, ó, F2 não está contido dentro de D2, então não é fechado. De fato, né? Ou ele é aberto ou ele tem que ser fechado. E a gente vê que não é fechado. Agora aqui, ó, nesse caso aqui, ó, os pontos de fronteira, então a fronteira está contida dentro de D1. Então ele não é aberto, porém, nesse caso aqui, D1 é fechado. Mais alguns exemplos aqui, pessoal. Ó. Então, conjuntos dessa forma aqui, ó, então você tem aqui o conjunto parte interior, mas tem aqui a fronteira. Quando ela é delimitada por uma linha totalmente fechada, então isso daqui é um exemplo de conjunto fechado. Pode ter a forma também de um triângulo, né? Pode ter várias formas diferentes. Circunferência, círculo, né? Conforme a gente viu antes. Então, isso daqui são exemplos de conjuntos fechados no R2. Exemplo que não é fechado. Então, aqui, ó, esse daqui não é fechado. Porque se a gente for olhar para a parte da fronteira, a gente vai ter todos esses lados. Porém, nem todos os lados pertencem ao conjunto. Esse lado e esse pertencem ao conjunto. Mas esse lado aqui não está contido. Então, essa parte aqui da fronteira não está contida dentro. Então, não é fechado. Aqui também nós temos um círculo, porém foi retirado um ponto aqui, ó, da fronteira. Então, a fronteira não está inteiramente contida dentro do conjunto. Então, também não é fechado. E para a próxima definição, vamos ver o que é um conjunto limitado. Então, dizemos que um conjunto D é limitado se está contido dentro de alguma bola aberta. Olha, então, sempre que eu consigo uma bola aberta contendo o conjunto, ele é um conjunto limitado. Todos esses conjuntos aqui, pessoal, são conjuntos limitados. Tá? Porque, como eu poderia aqui pegar aqui um valor aqui, por exemplo, a diagonal, que é a maior distância que eu tenho dentro desse conjunto, aumentar ela uma unidade. Né? Então, como se eu tivesse isso daqui, né? Ó, a maior distância que eu tenho é daqui até aqui. Né? Ok. Aí, o que eu faço? Aumento ela uma unidade aqui, ó, eu vou conseguir fazer uma bola
contendo todo o retângulo. Então, por exemplo, aqui, então, peguei aqui um retângulo de lado 3, 4, nesse caso aqui a diagonal vai ter 5 unidades. Então, tenho 5 unidades aqui. Então, aumentando aqui uma unidade, um pouquinho mais para cá, eu consigo uma bola aberta. Contendo todo esse retângulo. Né? Do mesmo modo aqui, esse conjunto também. Eu tenho aqui uma circunferência, então eu tenho um raio aqui. Ah, mas ele é limitado, eu consigo colocar ele dentro de alguma bola aberta. Basta eu pegar esse raio, aumentar uma unidade, aumentar um pouquinho mais, eu vou conseguir uma outra bola, ó, contendo ele. Então, um conjunto que não seria limitado. Por exemplo, um plano. Né? O plano, né, a gente representa assim como esse paralelogramo aqui, né, mas ele continua, né, então ele segue isso daqui, ó, em todas as direções. Então eu nunca vou conseguir uma bola aberta contendo todo esse plano. Isso não é possível, né, porque ele vai para o infinito em todas as direções. Como a gente vai trabalhar aqui com máximos e mínimos em conjuntos fechados e ilimitados, eu achei conveniente, então, trazer essas definições para a gente ter uma ideia do que são esses conjuntos. Então, vamos ver como que nós conseguimos aqui determinar máximos e mínimos nesses tipos de conjuntos. Determinar um máximo ou mínimo absoluto da função f em um conjunto fechado e ilimitado D. Então, aqui nos dá uma receita de como fazer isso, passo a passo. Primeiro, determine os valores de f nos pontos críticos de f, no interior de D. Então, aqui eu vou calcular os pontos críticos, conforme a gente aprendeu na aula passada, ou seja, calculando as parciais e vendo aonde que ela dá zero, vamos encontrar os pontos críticos. Vejo quais que estão dentro do conjunto D. E aí, nós calculamos a imagem desses pontos. Depois, estabeleça os valores extremos, ou seja, máximos e mínimos, na fronteira do conjunto D. Então, nós vamos pegar esse conjunto aí fechado e limitado D, vamos olhar na fronteira qual que é o valor máximo e mínimo que eu tenho para a função. Por último, eu faço uma análise. Eu analiso o passo 1 e 2, ou seja, os passos anteriores. Aí, o maior valor obtido lá é o máximo absoluto e o menor valor é o mínimo absoluto da função. Vamos fazer isso num exemplo. Temos aqui, então, a função x² menos 2xy mais 2y. Então, isso é uma função em duas variáveis. E eu vou querer determinar aqui quais são os máximos e mínimos da função, máximo e mínimo absoluto, dentro de um conjunto do domínio, que é esse conjunto aqui. Ó. Os x e y, onde x varia de 0 a 3 e y varia de 0 a 2. Quando aparecem esses dois intervalos, com x aqui compreendendo dentro de um primeiro intervalo e y dentro de um segundo intervalo, isso daqui representa sempre um retângulo no R2. Então, observa aqui, né? Você tem aqui ó, o x variando de 0 até 3. Então, você tem aqui ó, o 0 e 3 no eixo x. Então, ele varia de 0 a 3. Então, aqui eu tenho o ponto 0, 0. E aqui eu tenho o ponto 3 para x e 0 para y. Né? Aqui, estou considerando aqui 0 para y. Só que o y ele não fica só no 0, ele vai de 0 até 2. Então, eu vario aqui de 0 até 3, e aqui no y vario de 0 até 2. Então, eu vou de 0 até 2. Então, aqui eu tenho o ponto 0 para x e 2 para y. Né?
E quando eu vou fazendo isso, ó, então de 0 até 3 aqui, vou indo até a segunda unidade, tenho esse ponto aqui, que delimita, tem coordenada 3 para x e 2 para y. Então, esses aqui são os vértices do retângulo. E todos os pontos aqui contidos dentro desse retângulo consiste nesse conjunto descrito aqui, conjunto D. Ok. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou encontrar os pontos críticos que estão dentro desse conjunto e vou calcular também os pontos sobre a fronteira, ou seja, sobre os lados do retângulo. Então, eu vou fazer isso separadamente, olhando para cada lado do retângulo. Então, eu vou ter o lado aqui, ó, L1, L2, L3 e o lado 4. Ok. Para ficar um pouco mais claro, eu vou tentar apresentar essa figura no GeoGebra. Vejam aqui no GeoGebra. Eu tenho aqui no R2 aqui, ó, um retângulo. E esse mesmo retângulo aqui, ele aparece aqui, ó, no plano XY em R3. E eu quero olhar para o gráfico da função, que é esse que vai aparecer em azul para vocês. Então, observe aqui o gráfico. Só que eu vou restringir somente para dentro desse retângulo aqui do domínio. Então, eu queria ver aqui o que acontece quando eu levanto esse retângulo em cima do gráfico. Ou seja, calculo todas as imagens de dentro do retângulo. Então, eu vou conseguir uma parte do gráfico aqui que está em cima do retângulo. E aqui, eu vou fazer a minha análise. Qual que é o valor máximo e mínimo dentro desse retângulo aqui? Então, aonde que a função assume o seu maior e menor valor dentro do retângulo? Aqui, para tentar ficar claro aqui, eu vou trabalhar em cima de cada lado. Então, ali eu consigo movimentar os pontos, ó, dentro do L1. Observem ali, ó. Então, ó, estou obtendo aqui os pontos dentro de L1. E mesma coisa eu faço para os outros lados. Ó, consigo movimentar dentro do lado L2, L3 e L4. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte: é encontrar o ponto interior e os pontos maiores da função em cada um desses lados aqui. Então, vamos fazer contas. Vamos começar aqui com o primeiro passo, calcular os pontos críticos. Fazemos isso calculando as parciais. Então, a parcial com relação a x da função com relação a x aqui, então, vou derivar x, vai dar 2x. Aqui eu vou derivar o x, vai dar 1, então vai dar menos 2y. E aqui 0. Com relação a y, aqui 0, derivo y, vai dar 1, menos 2x. Derivo y aqui dá 2, mais 2. E aí, para encontrar os pontos críticos, eu igualo as parciais a 0. Parcial com relação a x igual a 0. Isso daqui nos dá 2x menos 2y igual a 0. Isso daqui implica que 2x é igual a 2y. Dividindo por 2 aqui, eu vou ter que x é igual a y. Agora, fazendo parcial de y igual a 0, eu vou ter menos 2x mais 2 igual a 0. Isso implica que 2x é igual a 2,
Portanto, dividindo por 2 aqui, eu tenho que x é igual a 1. Mas, então, substituindo aqui a x igual a 1 na equação de cima, eu vou ter que y igual a x, que é igual a 1. Então, eu vou ter x igual a 1, y igual a 1. Né? Portanto, aqui, né, ó, eu tenho que 1 e 1 é um único ponto crítico. Ele está dentro desse retângulo, né? Então, coordenada 1 para x e 1 para y. Esse ponto aqui vai estar aqui, né? Pertence ao retângulo. Então, vou considerar ele. E eu já vou calcular quem é a imagem dele. Se eu calcular a imagem aqui desse ponto, de 1 e 1, aqui na expressão, eu vou obter aqui 1 menos 2 mais 2. Então, 3 menos 2, 1. Sempre que eu digo valor máximo e valor mínimo, eu sempre quero a imagem do ponto. Então, esse daqui, caso ele seja máximo ou mínimo, esse daqui que é o valor. Então, a imagem. Então, fizemos o primeiro passo que nos pede lá. Calcular o ponto crítico que está dentro e a sua imagem. Agora, eu tenho que calcular as imagens. Na verdade, eu tenho que calcular aqui qual que é o máximo e mínimo em toda a fronteira. Então, vou calcular em cada lado aqui quem são os máximos e mínimos, e depois eu vejo qual dos lados me dá um valor maior e um valor menor. Então, aqui, eu vou calcular, então, os extremos, os valores máximos de f nas fronteiras L1, L2, L3 e L4. Vou fazer cada uma separado. Primeiro, L1. L1 é esse lado aqui, ó. Mas observe, quando eu caminho aqui em cima desse lado, eu estou aqui, ó, com o y valendo 0 e o x variando, ó, de 0 até 3. Então, ó, y 0 e x maior ou igual a 0, x menor ou igual a 3. Agora, o que nós fazemos? Vamos colocar essas informações aqui na regra, na função. Obtemos o seguinte, ó. Então, f, o x permanece e o y é 0. Ao substituir isso na função, então, o y é 0. Então, permanece x ao quadrado, aqui fica 0 vezes menos 2x, 0 esse termo, e aqui é 0 vezes 2, 0 esse termo. Então, sobra somente x ao quadrado. O que isso significa? Que quando eu caminho no domínio em cima desse segmento, a função assemelha, na verdade, ela nos dá um traço de uma parábola. Na verdade, um braço de uma parábola, né? Porque a gente sabe que x ao quadrado ela é simétrica. Ela vai do lado negativo do x e do lado positivo. Mas aqui eu só estou considerando de 0 até 3 para o x. Então, vai dar um braço da parábola. Vou representar esse desenho aqui no gráfico, dessa função, nesse intervalo. Então, aqui eu tenho aqui, ó, de 0 até 3. Né? Então, quando vale 0, colocando 0 aqui, a gente vai ter 0 ao quadrado, que é 0. Quando x vale 3, eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu vou ter esse ponto aqui.
Bom, se eu quiser desenhar isso daqui com maior precisão, eu posso calcular aqui mais alguns pontos, né? Quando x vale 1, aqui vai dar 1. Quando x vale 2, aqui vai dar 4. Então, a gente sabe que isso daqui representa o gráfico de uma parábola. Interessante notar aqui, ó, que essa parábola aqui está relacionada, ó, aqui a gente sempre considera a coordenada z, e aqui é x. Então, aqui, ó, z, x. E agora eu tenho que analisar qual que é o maior e o menor valor da função aqui. Então, observe que isso daqui, ó, é uma função crescente. No intervalo aqui que nos é dado, de 0 até 3. Bom, se ela é uma função crescente, no menor valor eu vou ter o menor valor da função. E no maior valor aqui do domínio eu vou ter o maior valor da função. Então, eu vou ter o valor mínimo quando eu tenho o menor valor aqui do intervalo, quando o x é 0. Então, eu vou ter aqui a f, 0 para x, aqui está fixo aqui com 0 para y, 0 e 0. Quando é 0 e 0, então aqui vai ficar 0 ao quadrado, aqui dá 0. E o valor máximo, quando tem um maior valor aqui no domínio, que é 3. Né? Então, vou ter aqui x3, e a imagem aqui, quando x é 3, 3 ao quadrado, 9. Então, quando eu olho aqui para esse lado aqui, a imagem nos dá essa curva aqui, que é um braço dessa parábola. O menor valor aqui, ó, da função, então eu vou ter aqui, ó, o mínimo aqui e o máximo aqui. Okay? Então, estou sempre olhando aqui o valor de z, ó. Mínimo e máximo. Mínimo e máximo. É interessante a gente observar isso no gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês ali no gráfico o comportamento do gráfico quando eu caminho em cima do L1, para vocês verem que justamente representa esse pedaço de parábola. Então, olha, observem só. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar aqui um ponto aqui, A1, que vai ser a imagem dos pontos aqui desse lado L1. Então, observem ali, ó, quando eu caminho com o ponto em cima de L1, observem o A1 aqui. Ó. O A1, deixa eu girar aqui para ver se fica um pouco melhor. Ó, o A1 é esse ponto aqui, ó, sobre o lado L1. E a imagem dele está aqui em cima. Então, observem, ó. Olha só a curva que ele descreve, ó. É justamente o que nós encontramos ali, ó. É um braço de parábola, ó, a imagem dele. E eu quero saber qual que é o menor e o maior valor. Então, agora, se concentrem aqui, pessoal, ó. A1, aqui, ó, as coordenadas. Então, ó, quando eu estou aqui na origem, então eu tenho 0, 0 e 0. Então, a imagem, essa terceira coordenada é a imagem do 0, 0. E aqui o menor valor é o 0, que a gente encontrou, é o mínimo. E, de fato, né, ó, quando eu começo a aumentar aqui, ó, os valores, ó, quando eu estou, por exemplo, aqui com 1 para x, então eu vou ter 1 aqui para z. Mas eu consigo aumentar isso mais indo para lá. Ela vai aumentando, o A1 vai subindo lá, e quando eu chego no fim aqui, no vértice, eu obtenho aqui, então, 3 e 0, e a imagem 9. Então, 9 é o maior valor aqui dentro
desse segmento. Então, está de acordo, né, pessoal? Vamos para o outro lado. Então, agora, vamos olhar para o L2, que seria esse lado aqui. Então, nesse caso aqui, veja, o x está fixo no 3. Ó. E eu vou fazer variar o y, de 0 a 2. Então, estou caminhando aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, x é 3 e o y varia de 0 a 2. O que eu faço com essas informações? Vamos olhar para a função aqui nesse lado. Então, eu vou pegar a regra e colocar essas informações na regra. Então, como x é igual a 3, eu vou ter, então, f, o x está fixo no 3 e o y está variando de 0 a 2. Mas, colocando essa informação aqui, então, eu vou ficar aqui ó, com 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes y, mais 2y. Então, eu vou ter aqui 9 menos 6y mais 2y. Logo, f de 3y é igual a 9. Então, menos 6 mais 2, menos 4y. Então, aqui eu tenho uma função de z e depende de y. Como aqui o y é negativo, eu sei que é uma reta decrescente. Tá? E, então, isso daqui é uma reta decrescente, né? Uma função decrescente de y. Vamos representar isso daqui no gráfico, para a gente ver como é que fica. Ok, só que eu vou olhar para valores de y dentro desse intervalo aqui. Só vou olhar aqui dentro. Então, aqui, ó, o y ele varia de 0 até 2. Então, quando o y é igual a 0, então, se eu colocar aqui y0, menos 4 vezes 0, 0, a imagem dá 9. Então, quando o y é 0, então o y está aqui, ó. Então, estou colocando aqui uma função de y e z. Então, o y é 0. Tá? Não vou caminhar para cá, vou ficar aqui. Então, o z vai valer 9. 9 está aqui em cima. E quando o y vale 2, então aqui eu vou ficar 9 menos 4 vezes 2, 9 menos 8, que dá 1. Então, quando o y vale 2, então 2 está aqui, então eu vou ter 1 para z. Quando o y vale 2, então o z aqui, 9 menos 4 vezes 2, 9 menos 8, 1. Então, vou ter esse ponto aqui. Como isso daqui é o gráfico de uma reta decrescente, podemos representar ela assim. Tenho 2 pontos dessa reta. Então, quando o y varia entre 0 e 2, eu obtenho aqui o traço de uma reta decrescente. Qual que é o maior e o menor valor nessa reta? Como ela decresce, então, quando eu tenho aqui o menor valor para y, ou seja, o menor valor no domínio, eu vou ter o maior valor da função. E quando eu tiver o maior valor do domínio, que é o 2, eu vou ter o menor valor da função. Então, aqui, ó, valor mínimo. Vai ser a f, o 3 está fixo. O valor mínimo é quando o y vale mais, porque ela está decrescendo. Então, 3, 2. Se eu coloco 2 aqui, a gente calculou
da imagem para Z, 1. Então, isso daqui é o mínimo. Então, esse valor aqui é o mínimo. E o valor máximo é quando o y vale menos. Então, f, o 3 está fixo, o y é 0. E quando o y é 0, a imagem dá 9. Então, esse daqui é o valor máximo. Ok, encontrei os máximos e mínimos para a função quando x é igual a 3 e o y varia de 0 a 2, ou seja, nesse lado aqui. Então, vamos observar ali no gráfico que justamente quando eu caminho aqui, ó, por essa região aqui, por esse lado, a função ele comporta como se fosse uma reta decrescente. Então, agora vamos considerar aqui o ponto A2. E eu vou fazer aqui, variar os pontos sobre o lado L2. Então, observem ali, ó, os pontos sobre o lado L2. Vou aqui girar o gráfico para melhorar a visualização. Ó, observe ali, ó, o ponto A2 caminhando sobre a superfície. Então, quando eu percorro sobre o lado L2, olha, representa justamente uma reta ali o gráfico. E aqui a gente tem aqui, ó, no A2 eu tenho, ó, no ponto A2 aqui que a gente pode observar aqui com as 3 coordenadas. Então, quando eu tenho aqui 3 para x e 0 para y, eu tenho a imagem 9 para z. Esse é o maior valor que nós encontramos, é o ponto máximo. Né? Agora, quando eu vou lá para o outro extremo, desculpe, lá para o outro lado, ó, veja que o ponto A2 vai abaixando lá no z. Então, ele vai abaixando até chegar no 1. Então, quando o y vale 2, tenho aqui 1. Então, ele decresce. Esse é o valor mínimo. Ok, agora vamos para o outro lado. L3. Então, vamos olhar agora para essa região aqui, esse lado. Nesse lado, veja que o y está fixo no 2. Ó. E o x vai variando, ó, de 0 até 3. Ó. Então, aqui, estou variando o x de 0 até 3. Do mesmo modo, eu pego aqui a função e coloco essas informações. Então, f, o x está variando e o y está fixo no 2. Substituindo isso na função, eu vou ter x ao quadrado menos 2x vezes y, que é 2, mais 2y, 2 vezes 2. Então, eu vou ter aqui f de x2 igual x ao quadrado, 2 vezes 2, 4, então menos 4x, e aqui mais 2 vezes 2, mais 4. Sabemos aqui que é uma função aqui de x e z. Então, vou fazer o gráfico dela aqui. Isso daqui é uma equação aqui quadrática. Como aqui é positivo aqui na frente do x ao quadrado, então isso nos indica que é uma parábola voltada para cima, o gráfico dessa função. Só que eu tenho que ver o comportamento dessa parábola somente dentro desse intervalo aqui. Será que aqui nessa parábola, ela, ao fazer o desenho,
ela atinge aqui o ponto de mínimo aqui, ou seja, né, o vértice aqui da parábola, dentro desse intervalo, a gente pode obter todas essas informações. Então, o que eu indico vocês fazerem? Utilizar recursos lá do cálculo 1. Agora a gente está com uma função, quando a gente coloca aqui, fixa aqui um valor, a gente fica só com uma variável. Ó. E eu sei encontrar o vértice dela utilizando a derivadas. Né? Então, eu poderia aqui fazer, então, aqui, ó, a f' de x2, a derivada disso com relação a x, nos dá 2x menos 4. Né? E quando eu faço aqui, então, f' igual a 0, eu obtenho aqui, então, 2x menos 4 igual a 0. Arrumando isso daqui, eu vou obter que x é igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Então, justamente quando x vale 2, a gente vai ter aqui o vértice da função. Né? Então, se eu olhar aqui, 0, 1, 2. 2 está aqui. Né? Quando x vale 2, obviamente aqui a imagem vai ser 0, então vai ser 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Né? Então, aqui está o vértice da função. Ou seja, essa função ela faz algo do tipo assim. Né? Como é uma parábola voltada com a concavidade voltada para cima, então, de 0 até 2, ela vem descendo. E de 2 até 3, ela começa a subir. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o seguinte, que de 0 até 2, até o vértice, f decresce. E de 2 em diante, ou seja, até 3, lembrando aqui que o x varia de 0 até 3, eu tenho que a função f ela é crescente. Ela cresce. Ok. Agora vamos ver o que acontece nas duas extremidades aqui. Quando x é 0. Quando x é 0, então vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, então aqui zera tudo, sobra 4. Então vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Quando x é 0, ela vale 4. Então, aqui o comportamento da função vem assim. Aí de 2 até 3 ela vai crescer. Mas qual que é a imagem do 3? Se você colocar 3 aqui, então 3, 2, né? 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3, 12. 9 menos 12 dá menos 3. Mais 4 vai dar 1. Tenho aqui 1. Então aqui 1, 3. Então, a função faz isso. Olha, então, nessa região aqui de 0 até 3, o gráfico se comporta como essa parte da parábola. Agora eu quero encontrar qual que é o menor valor e o maior valor. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos observar aqui no eixo Z. Então, olha, aonde eu tenho o menor valor para Z? Aqui embaixo, né? Ó. Veja, ó, o gráfico vem até aqui. Então, o valor para Z aqui que eu tenho mínimo é o 0. Aqui eu tenho mínimo. E o valor que eu tenho máximo aqui é aqui no 4. Então, valor mínimo é aqui no 0. E a imagem aqui, ó, quando o x, aqui no caso, vale 2. Então, quando o x vale 2, o y também está fixo no 2, a imagem desse ponto aqui dá 0. E o valor máximo, tem que tomar cuidado, pessoal, o mínimo não é esse ponto, né? É aqui embaixo. Aqui eu tenho um menor valor para z. E o maior valor é quando eu tenho aqui a função para z igual a 4. Quando que ela atinge z igual a 4? Quando o valor aqui para x é justamente o 0. Quando o x vale 0, eu substituo aqui, eu tenho z igual a 4. F
de 0. Aqui o 2 está fixo para y. Quando eu coloco 0 aqui para x, eu obtenho 4. Então, esses são o mínimo e o máximo dentro aqui desse lado. E a imagem aqui dos pontos que estão aqui, quando eu levanto esses pontos do gráfico, eu obtenho aqui esse traço aqui lá no gráfico. Então, vamos observar isso. Então, vamos olhar agora para o ponto A3. Ele aparece aqui na curva aqui, ó, tá aqui. E eu vou movimentar aqui, vou movimentar ele. Ó. Então, ó, estou caminhando em cima do lado 3. Observem lá o ponto A3. Ó. Ele faz justamente o desenho que nós acabamos de fazer, ó, esse pedaço de parábola. Ó. Então, aqui eu tenho os pontos aqui do lado, ó, e em cima eu tenho a imagem dele. Agora, observa, ó, quando o x é 0, então, olhando aqui no A3, quando x é 0, tem o y2, né, e a imagem dá 4. Ó. Eu tenho ele aqui em cima, é o maior valor da função, conforme a gente encontrou aqui. Ó. Agora, quando eu movimento aqui, vou lá para outra extremidade, ó, né, eu passo aqui por um ponto aqui mais baixo, ó, que é quando o x vale 2, né? Ó. Quando o x vale 2, o y está fixo no 2, eu tenho z igual a 0. Então, eu tenho aqui um menor ponto aqui para o 3. Né? Então, quando eu obtenho aqui para z igual a 0. E aí, continuo indo aqui, daí ele começa a aumentar de novo. Né? Então, eu tenho aqui o valor mínimo 0. Por fim, vamos analisar aqui o último lado, que é o L4. Então, vamos olhar para esse lado aqui. Nesse caso, veja o seguinte. Eu estou aqui com x fixo no 0, ó, e o y vai variando de 0 até 2. Então, x é 0 e y varia de 0 até 2. Substituindo isso aqui na função, vamos obter aqui, então, f de 0 e y igual. Mas quando x é 0, então vai ficar aqui, ó, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0y, então aqui vai zerar, vai sobrar 2y. Então, é uma função que depende de z e de y. E aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então, isso daqui, a gente sabe que é uma função, como aqui é positiva, é uma função crescente. Na verdade, é uma reta crescente em y. Né? Então, isso daqui depende de y e de z. O y vai variar aqui, ó, de 0 até 2. A função é crescente, então isso daqui vai ser uma reta crescente. Né? Quando o y é 0, que vai ficar 2 vezes 0, 0. Então, quando o y é 0, o z também vale 0. E quando o y é 2, então que vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Então, é esse ponto aqui. Então, conectando esses dois pontos, tenho aqui a reta contida dentro do intervalo de 0 a 2. Bom, como a função é crescente, é fácil da gente analisar o valor máximo e mínimo. Então, eu vou ter o valor mínimo quando o y vale menos, porque ele vai crescendo, né? Então, vou ter aqui quando o y vale menos. Mas quando o y vale menos? Então, aqui o x está fixo no 0. Quando o y é 0. Mas quando o y é 0, f de 0 e 0, a gente viu que dá 0. Basta calcular aqui.
Então, aqui eu tenho valor mínimo no Z. E o valor máximo, eu vou ter quando o y vale mais, porque é crescente. Então, f, o zero está fixo, 2. Quando o y é 2, a imagem a gente viu que dá 4. Então, esse ponto aqui, né, é o ponto de máximo. Com isso, agora eu já finalizei toda a fronteira desse conjunto fechado. Então, eu encontrei quem são os máximos e mínimos em cada lado. Agora, quem é o máximo e mínimo aqui na fronteira? Basta eu ver qual foi o menor valor e o maior valor que eu encontrei. Antes, vamos observar aqui que nesse lado aqui, a função comporta-se como uma reta crescente no gráfico. Então, observem lá. Então, agora eu vou olhar o ponto A4. Então, vou começar a movimentar o ponto A4. Deixa eu girar aqui o gráfico um pouco. Então, observa lá o ponto A4. Ó. Ele realmente se move representando aqui uma reta crescente. Né? Então, ó, conforme eu vou aumentando aqui o valor de y, eu vou obtendo aqui um maior valor para z. Então, se eu observar aqui nas coordenadas, ó, então o x está fixo no zero. Quando o y é zero, eu tenho zero para z. Aí eu vou aumentando ali o valor para y até chegar no 2. Quando o y é 2, então aqui eu tenho z igual a 4, que é o maior valor. Ok? Então agora a conclusão. Vou olhar para o ponto crítico e para os valores máximos e mínimos na fronteira. Então, vamos analisar. O ponto crítico nos deu um valor 1. Ó. Agora, olhando para os lados, no L1 a gente obteve 0 e 9. Então, até agora, veja que esse daqui é o menor valor e esse é o maior. Agora, no L2, eu obtive 1 e 9. Então, permanece com 0 e 9, como mínimo e máximo. E no L3, eu obtive 0 e 4. Então, permanece ainda com 0 para mínimo e 9 para máximo. E no L4, nós obtivemos aqui 0 e 4. Então, permanece com 0 para mínimo e 9 para máximo. Então, quem são os valores máximos e mínimos absolutos em D? Então, o valor mínimo é a f de 0, 0. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que dá 0. Isso daqui também é igual a f de 2 e 2. E a imagem dá 0. Esse foi o menor valor para a função. E quem é o ponto de máximo absoluto? É quando a imagem vale 9. Quem é o ponto que vale 9? F de 3 e 0. Então, o que nós fizemos? Olhando dentro da fronteira, calculamos lá todos os pontos, e lá vimos quais são os maiores e menores valores. E olhamos também o ponto crítico. E dentre todos esses valores, obtemos aqui que esse daqui é o menor e esse daqui é o maior.